Olá, meus amados, como passaram a semana? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula. O tema de hoje é curvas de solubilidade, ok? Então, vamos rever aqui a nossa aulinha sobre curva de solubilidade. Dando uma recapitulada rápida: soluto, solvente, solução homogênea e acesso não solúvel. Então, vamos lá. Podemos classificar a solução de acordo com a quantidade de soluto presente. Lembra disso? Saturada, insaturada e supersaturada. A saturada, quando eu consigo dissolver aquela quantidade exata do coeficiente de solubilidade. A insaturada. A insaturada é quando eu dissolvo uma quantidade abaixo do meu coeficiente de solubilidade. E a supersaturada, quando eu coloco uma quantidade superior ao meu coeficiente de solubilidade. Tranquilo, amados? A curva de solubilidade ela vai variar de acordo com a temperatura. Se eu quiser deslocar esse meu coeficiente de solubilidade, basta eu aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura do sistema. Eu faço um deslocamento nesse coeficiente de solubilidade. Uma coisa interessante: existem substâncias que, com o aumento de temperatura, elas podem diminuir a sua solubilidade. É um pouco mais difícil, mas acontece. A maior parte das substâncias, elas vão trabalhar assim: quando eu aumento a temperatura, eu aumento meu coeficiente de solubilidade. Eu consigo solubilizar uma quantidade maior numa temperatura mais elevada. Algumas poucas substâncias, ela vai fazer o inverso disso. Se eu aumentar a temperatura, eu dissolvo uma quantidade cada vez menor. Aí nisso, quando nós vamos estudar o gráfico, gera um gráfico com curvas ascendente, subindo, e descendente, curvas descendo, onde a gente vai chamá-las de curvas endotérmicas e exotérmicas. Ok? Vamos lá? Por exemplo, quando a gente começa a fazer o estudo gráfico da solubilidade, olhando aqui, ó, nessa curva aqui do nitrato de potássio, ela é uma curva ascendente. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Na medida em que eu aumento a minha temperatura, eu vou aumentando a minha solubilidade. Ok? Como essas outras também acontecem. Eu aumento a temperatura, vou aumentando minha solubilidade. Aqui embaixo eu tenho uma curva descendente, que é o contrário daquilo que eu tinha falado ainda há pouco. Se eu aumentar a temperatura, eu diminuo a minha solubilidade. Ok? E vamos relembrar também, aqui ó, quando eu verificar qualquer ponto que caia nesta região da curva, ela vai ser uma solução supersaturada. É aquela solução que ela não consegue dissolver tudo que foi colocado. Ok? Se a quantidade cair exatamente sobre a linha do gráfico, é uma solução saturada. Ela consegue dissolver exatamente aquilo que é colocado. Ok? É o limite, ela não consegue dissolver nem um pouquinho a mais. Se você quiser dissolver um pouco a mais, aí você vai ter que aumentar a temperatura disso. Tranquilo? E se por acaso o ponto cair em qualquer região, essa região colorida aqui, ó, que esteja fora da linha, ela vai ser uma solução não saturada, ou seja, uma solução insaturada. Tranquilo, amados? Aqui um outro gráfico, onde normalmente a gente tem aqui ó, uma curva subindo, né? Ou seja, uma ascendente sendo endotérmica e uma descendente aqui embaixo, tranquilo? Sendo exotérmica. Uma libera e outra absorve energia. Vamos lá? Tipo de solubilidade, tipo de dissoluções. A dissolução de uma substância ela pode ser classificada como endotérmica e exotérmica. Vamos lá. Existem reações químicas que ocorrem que, quando as reações químicas acontecem, há uma grande liberação de calor.
a essas substâncias, que, por exemplo, se você joga um ácido em uma solução de água, em água, há uma grande liberação de calor. E isso a gente chama de reação exotérmica. Por isso que é extremamente perigoso para o químico ele jogar água no ácido. Ok? A reação endotérmica é aquela que absorve calor. Ok? Na reação endotérmica, ela absorve calor. Na reação exotérmica, a liberação de calor. Como estou mostrando aqui, vamos lá. Classificação de uma solução por meio de um gráfico com curva de solubilidade. Ele quer saber nesse pequeno exercício, esse ponto A é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada? Gente, observe o seguinte. Se ela está deste lado do grupo, daqui, ó, se ela está nessa região, toda essa região é uma quantidade que ele não consegue dissolver tudo. Vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. No B, é exatamente o que ele consegue dissolver. Ok? Por exemplo, a essa temperatura aqui, vamos analisar. Por exemplo, a essa temperatura aqui, né? Ele consegue solubilizar essa quantidade. Tá? Aqui seria a quantidade máxima que ele consegue dissolver. Aqui, né, vai ser a quantidade que ele não vai conseguir dissolver, tá? Porque para ele conseguir dissolver esta quantidade, como está acima nessa região toda aqui, ó, eu teria que fazer aquele artifício de mexer na temperatura. Então toda essa região aqui vai ser uma região saturada com corpo de fundo. Se ele cair justamente sobre esse ponto, será uma solução insaturada. Tranquilo? Que é a quantidade máxima, será uma solução saturada, que é a quantidade máxima que ele consegue receber. Gente, é o português, é aquela saturado. Pô, já estou saturado de você. Se eu já estou saturado é porque eu não aguento mais. Então, se ele está saturado, ele não consegue nem um pouco a mais. Se ele está insaturado, prefixo grego in, indicando negação, é que ele não está saturado. Se ele não está saturado, então ele consegue dissolver mais coisa ainda, ok? E tudo que houver nesta região aqui, ó, será considerado insaturado. Ok, meus amados? Diante desse gráfico, ele pergunta qual substância, tem que corrigir aqui, vou corrigir daqui a pouco, qual substância, de digitação, qual substância é mais solúvel a 30 graus? Como que eu verifico isso? Eu sempre tenho que ter a temperatura como guia, não é 30 graus? Se é 30 graus, aonde está 30 graus? 30 graus, eixo de temperatura. 30 graus está aqui, ó. Qual gráfico que eu tenho que perceber? Eu tenho aqui um preto, um vermelho, um azul. Qual substância é mais solúvel a 30 graus? Então eu vou verificando aqui, ó. Passo aqui, ó. Opa. A 30 graus, para a gente exercitar, esse aqui, ó, solubilizou menos que 20. O azul, menos que 30. O vermelho, quase a mesma coisa também, bem próximo de 30. O cloreto de sódio a 30 graus foi em torno de 45. E o nitrato de sódio, aqui, ó, a 30 graus, ele solubilizou, ó, aproximadamente 95 gramas. Então, qual substância é mais solúvel a 30 graus? Vai ser o NaNO3, nitrato de sódio. Ok? Na próxima alternativa, ele pergunta qual a quantidade mínima de água necessária
para dissolver completamente 80 gramas de cloreto de amônio a 50 graus. Vamos lá. Opa, temperatura 50 graus. Onde está 50 graus? Aqui. 50 graus está aqui nesse eixo. Qual é a substância que eu vou investigar agora? O cloreto de amônio aqui, ó. Cloreto de amônio, que é justamente esse gráfico vermelho. Então eu traço aqui até ele interceptar. Opa, interceptou aqui, ó, no meio, próximo do meio. Então vamos arredondar aqui, ó. Pá, ele conseguiu solubilizar 40 gramas. Ok? Então, ele solubiliza a 50 graus, ele solubiliza 40 gramas de NH4Cl em 100 gramas de água. Né? A quantidade de água que ele quer saber? Né? Qual a quantidade mínima de água necessária para dissolver completamente 80 gramas de NH4Cl. Uma pequena regrinha de 3, ok? Fazendo essa conta, 40x igual, né, a 80, é o que vocês chamam de multiplicar cruzado. Né? Então eu vou ter que x é igual a 80 vezes 100 dividido por 40. Amados, não fiquem preocupados em fazer essas contas logo de cabeça. Vão complicar a vida de vocês. Lembre de artifícios matemáticos lá com tia Lande, simplificar as histórias. Você vai conseguir fazer isso tudo rapidinho e sem calculadora. Você vai tornar em contas fáceis. Por exemplo, quanto que dá 80 dividido por 40? 2. Então o meu x vai ser igual a 2 vezes 100. Né? Isso tudo aqui deu 2. 2 vezes 100, meu x vai ser igual a 200. Então, x igual a 200 gramas de água. Então, essa é a quantidade mínima necessária para dissolver 80 gramas de cloreto de amônio. Ok? Tranquilo? Show. Vamos para a próxima. Ele pergunta aqui, ó, vou apagar. Como podemos classificar a solução? Ele pergunta, como podemos classificar a solução de nitrato de sódio que tem 60 gramas deste sal dissolvido em 100 gramas de água a 30 graus. Vamos lá, amados. O exercício agora, ele está envolvendo o quê? Ele quer classificar a solução, ele quer saber se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Qual é a temperatura? Tem que ter sempre uma temperatura para nortear, 30 graus. Então a gente já sabe que a gente vai trabalhar com esse eixo aqui, ó. E essa aqui de 30 graus. Espera aí que o líquido de apagar ficou em excesso. Então, 30 graus. Tranquilo? Aí, a solução é qual em questão agora? O NaNO3. Quem é o NaOH3? Aí você vai verificar aqui, ó, que o nitrato é esse aqui, ó. NaNO3. A 30 graus, você vai até onde essa reta foi interceptada aqui, ó. Pronto, interceptou aqui. Aqui, ó, a 30 graus é aproximadamente quanto? 95. Então, ele consegue, o coeficiente de solubilidade ele aqui.
ele consegue solubilizar 95 gramas de sal em 100 gramas de água. Ok? Ele colocou quanto? 60. Ele colocou aqui, ó, 60 gramas de água. Então, a 30 graus. Ele colocou a 30 graus, 60. Essa solução vai ser o quê? Insaturada. Você consegue perceber que você consegue ver o raciocínio sem fazer até o gráfico. Se ele consegue solubilizar até 95 e ele só solubilizou 60, ele solubilizou menos. Ele ainda conseguiu solubilizar mais 25 a mais. Tranquilo? Ok, meus amados? Primeiro, qual a temperatura em que o cloreto de sódio e o cloreto de potássio apresentam a mesma solubilidade? Ou seja, ele quer saber qual a temperatura que o cloreto de sódio... Quem é o cloreto de sódio? Esse aqui, ó. Quem é o NaCl? O cloreto de potássio. Esse é o cloreto de potássio e esse é o cloreto de sódio. Então são esses dois gráficos que eu tenho que verificar. Ele quer saber em que momento eles têm o mesmo coeficiente de solubilidade. Então você vai analisar o gráfico, vai ver em que momento eles se cruzam, em que eles se interceptam. Eles se cruzam aqui, ó, justamente nesse ponto. Então é nesse exato ponto que eles possuem o mesmo coeficiente de solubilidade. E ele quer saber qual é a temperatura. A temperatura, como é nesse eixo aqui de baixo, em graus Celsius, a temperatura será de 30 graus Celsius. Ok? Vamos para o próximo. Qual é o sal que a solubilidade sofre um maior efeito da temperatura no intervalo de 60 a 100? Como sempre, eu tenho que ter uma temperatura para nortear a minha situação. De 60 a 100, eu estou nesse intervalo aqui, ó. Tá? Então eu vou analisar tudo relativamente nesse intervalo. Se você observar, o sal que mais é solubilizado a essa temperatura é esse aqui, ó. Ok? Quer ver? Vamos escolher uma temperatura qualquer nesse intervalo. Vamos escolher 80. Se eu escolher 80, eu verifico que a 80 eu solubilizo mais ou menos 30 do cloreto de sódio, mais ou menos aqui 50 do cloreto de potássio e aproximadamente 90 do nitrito de chumbo, esse sal de chumbo aqui. Ok? Vamos escolher uma outra temperatura neste intervalo. Vamos escolher 70, 60, o próprio 60. A 60 graus, eu vou ter aproximadamente aqui próximo dos 30 graus, dos 30 gramas de cloreto de sódio. Subindo, vou ter aproximadamente um pouco mais que 40 do cloreto de potássio. Espera aí. Aqui, confundi aqui, ó. Próximo de 40 do cloreto de potássio e um pouco mais que 40 desse sal de chumbo. Tranquilo? Vamos escolher uma outra temperatura, 90 a 90 graus. O cloreto de sódio, você percebe que ele quase não tem solubilidade, ele permanece próximo de 30. O de potássio, ele vai solubilizar aproximadamente abaixo de 60, vai conseguir quase 60 gramas. E a 90, ele vai conseguir solubilizar um pouco mais que 110, ok? Então, a resposta, o sal que vai ter uma maior solubilidade, uma maior quantidade, será esse aqui, ó. Ok? Próxima pergunta? Vamos lá. A próxima pergunta. Qual é o sal que a solubilidade sofre um menor efeito da temperatura a 60 graus? No intervalo, né, de 60 a 100. Então, nesse aqui agora, ele quer saber qual que vai solubilizar menos nesse intervalo. Observe que o intervalo é daqui a aqui. Então, vamos verificando aqui, ó.
Vamos escolher o próprio, a média. Vamos aqui, vamos escolher 80 graus. Em 80 graus, o que solubiliza menos é esse aqui logo de cara, o cloreto de sódio. Todos eles, na medida que a temperatura aumenta, a solubilidade vai aumentando. Ok? Então, logo de cara, a gente consegue responder esse, que é o NaCl. Ok, amados? Mais umazinha. Alguns dissolutos apresentam dissolução endotérmica, ou seja, tem um gráfico descendente? Não. Todos esses gráficos aqui, ó, eles são ascendentes. Nenhum desses gráficos apresentam solução endotérmica. Algum desses gráficos apresenta solução endotérmica? Não. Ok? Não. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui. Algum desses solutos, era isso que a gente estava fazendo? É. Algum desses solutos apresentam dissolução endotérmica? Sim, todos. Porque todos são gráficos subindo. Ok? Ó, esse está subindo. Esse aqui, ó, ele quase não sobe, mas ele sobe um pouquinho. Se você pegar seu livro aí e ver direitinho, ele tem uma pequena variação, mas ele sobe um pouquinho. Vamos lá para uma dica? Para uma DDD? Lembra do DDD? Dicas do DE? Então vamos lá. O gráfico não está para baixo. Olha aqui, ó. O gráfico está para baixo. Se o gráfico está para baixo, escreve com X. Certo? Então X, ó. Exotérmica. Tranquilo? Fez isso? Gravou. Se o gráfico estiver para baixo, o baixo escreve com X, X vai te lembrar do exotérmica. Tranquilo, amados? Como são antagônicos, se um é exotérmico, outro é endotérmico. Um absorve e libera calor. Gravou um, você já sabe logo de cara o outro. Tranquilo, filhote? Vamos para a próxima questão, que nossa aula já está chegando bem próximo do fim. Ok? Vamos lá. No gráfico abaixo, podemos observar que os solutos 1, 2, 4 e 5 apresentam reta ascendentes. Se é ascendente, ela sobe. Já o soluto 3, esse aqui, apresenta uma reta descendente. Ele te deu essa informação. Você olhou aqui e justamente o que está escrito. Qual ou quais solutos apresentam dissolução endotérmica? Lembrou? Endotérmica absorve. Se ela absorve, o reta vai ser para cima. Tranquilo? Qual que os retas vão aprender? Vão ser endotérmica para cima. 1, 2, 4 e 5. Ok? Foi? Vamos lá. E o outro? Qual soluto apresenta dissolução exotérmica? Epa, olha a dica que eu escrevi, que eu falei para vocês. Lembra que eu falei exotérmica? Exotérmica escreve com X. Então é para baixo. Show? Então qual é a reta que está para baixo? Essa, a 3. Ó. Ela é. Porque na medida em que o tempo passa, ela vai perdendo, vai diminuindo a temperatura. Tranquilo? Qual soluto é praticamente insolúvel em água? Como é que você vê que ele é praticamente insolúvel? Aquele que apresentar pouquíssima variação no coeficiente de solubilidade. Você observa aqui, ó, que ele se mantém quase constante. Ele começa aqui a 30 graus, passou o tempo, vamos lá, 70, ele quase não teve variação, ó. Então ele permanece quase que constante. Então, é essa a questão aqui, ó. Ok? Qual o soluto que é praticamente insolúvel em água? Vai ser
o quarto. Tranquilo, amados? Qual a menor quantidade de água necessária para dizer, opa, a 60 graus. Eu verifico aqui em 60 graus. Qual gráfico eu vou procurar? A ou B? O exercício está falando B. Ele quer saber de B. Então, em 60 graus, eu vejo aqui até interceptar, opa, aqui, ó, 40. Né? Então, eu solubilizo 40 gramas de B em 100 mililitros de água. Correto? Foi essa a conclusão que chegou. Aqui eu sei que é por 100 gramas de água. Então, em 60 graus, eu vou solubilizar 40 gramas de B em 100 mililitros de água. Isso que o gráfico me disse. O que ele quer saber? A quantidade necessária para em 120 gramas de B. Então, olha só, em 120 gramas de B, eu vou solubilizar X mililitros de H2O. Observe que, né, respeitando nessa regra de 3, B tem que estar debaixo de B e água tem que estar debaixo de água. Senão vai dar errado. Ok? Como vocês dizem que isso aqui vocês falam que multiplicam cruzado, eu vou ter 40x sendo igual a 120 vezes 100. Ok? Vou ajeitando a minha continha. O 40 está multiplicando, ele passa para o outro lado, fazendo o sentido inverso da operação. Se ele está multiplicando, o inverso da multiplicação é divisão. Ele passa para baixo, dividindo. E eu repito aqui, ó, o 120 multiplicado por 100. Mais uma vez eu falo, não se preocupe em fazer a conta, porque você vai conseguir fazer isso de cabeça. É extremamente fácil. Quer ver? Vamos simplificar, ó. Quanto que dá 120 dividido por 40? 3. Você pode até cortar aqui, ó, isso com esse. 12 dividido por 4. 120 por 40, ou 12 dividido por 4, vai dar 3. X vai ser igual a 3 vezes 100. X vai ser igual a 300 mililitros de H2O. Tranquilo, amados? Show? Tranquilinho. Qual a massa de ar necessária para preparar a 0 graus com 100 gramas de água uma solução saturada e outra insaturada? Olha o que o tio André falou, você tem que ter sempre uma temperatura que vai ser o teu norteador da história, do início da questão. A temperatura em questão aqui é 0. Volto para o meu gráfico, verifico no meu eixo de temperatura onde está o 0. 0 está aqui, ó. Qual é o gráfico que ele quer em questão? É o A, o B? É o A aqui, ó. Como é que eu sei que é o A? Está falando aqui, ó. Massa de ar. Então verifico aqui em que no A, o meu coeficiente de solubilidade é 10. Então se ele botar 10 gramas, vai ficar exatamente em cima do ponto. Lembra disso? Se ele ficar em cima do ponto, com 10 gramas, você tem uma solução saturada. E uma solução insaturada, qualquer número que você colocar menor que 10 gramas, você vai ter uma solução insaturada. E qualquer número que você colocar maior que 10 gramas, você vai ter uma solução super saturada. Ok? Show? Deu para entender? Revendo rapidinho. Meu roteador, vai me dar o norte, norteador. Meu norte aqui, ó, vai ser o 0 graus. Então, 0 graus eu tenho aqui, verifico no eixo. O gráfico que eu quero é A ou B. O problema me diz que é o gráfico A.
eu intercepto a reta, verifico que meu coeficiente de solubilidade é esse aqui. 10 gramas de solução do A a cada 100 gramas de água. Então, se eu colocar menos de 10 gramas, eu tenho uma solução insaturada. Se eu colocar uma quantidade maior que 10 gramas, teria uma solução supersaturada. Ok, amados? Bem, vamos ficando por aqui, aguardando a nossa terceira aula, que em breve ela vai acontecer. O mais rápido possível estaremos juntos novamente, mas por enquanto, segue vocês daí e eu sigo daqui. Qualquer dúvida, tá aqui o e-mail. Passa o e-mail pra gente. Aqui, ó.